O tema desta manhã, o tema desta mensagem, dentro da nossa série Cobertura Espiritual, é consciência sobre ataques malignos à família. Repita comigo: consciência sobre ataques malignos à família. De novo, bem forte: consciência sobre os ataques malignos à família. Existem algumas razões, queridos, pelas quais nós precisamos nos atentar quanto a isso. Nós precisamos entender o porquê que Satanás quer destruir nossa família. Se você ficar alienado, não compreender, não saber o porquê disso, você será levado, motivado a não dar importância para isso, achar que isso é coisa de igreja, é exagero de igreja, que as coisas não são bem assim. Mas eu quero te dar algumas razões para responder esta pergunta: por que o diabo quer destruir a família? Primeira razão: porque a família faz parte do plano de Deus. A família faz parte do plano perfeito de Deus. Só isso bastaria, porque Satanás é inimigo do Senhor. E tudo aquilo que Deus planejou, Ele quer destruir, Ele quer acabar, Ele quer dar fim. Segundo motivo: porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir o amor. É só você olhar ao seu redor, pessoas que são amargas, amarguradas, secas. Pode olhar, essas pessoas são mal amadas ou foram mal amadas. Olhe para o contexto dessas famílias e você vai perceber e vai entender que o amor não se fez presente na sua infância, adolescência, juventude. A família é o start de onde Deus derrama o amor e de onde esse amor é irradiado. Terceira razão: porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Satanás sabe muito bem disso. Nós temos adultos, jovens doentes mentalmente, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, porque não houve estrutura familiar. É só você conversar com os psicólogos de plantão aqui. A família tem uma importância sine qua non, queridos, singular. A família tem uma importância básica para a construção do ser. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus criou dessa forma. Há animais que o Senhor criou, incrível, que quando nasce, já é independente, ele já sabe o que fazer, né? Incrível. Irmão. Agora, até animais, tem outros animais que Deus criou que depende muito da mãe. E Deus criou o ser humano com uma dependência total da família, não só da mãe, mas da mãe e do pai, de toda a estrutura familiar. Satanás sabe disso, por isso que ele quer destruir a família, e tem conseguido em muitos lugares. Quarta razão: porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Quando o amor é expressado na família do jeito certo, onde há uma estrutura familiar de paz, alegria, harmonia, onde nessa estrutura familiar a pessoa sabe muito bem a postura e respeita a postura do pai, a postura da mãe, ele se posiciona como filho, ele é instruído na palavra quanto a isso. Meu irmão, um passo para se render ou render-se diante do Senhor é muito fácil. Deus criou assim, Deus fez assim. Quinta razão: porque Satanás quer destruir a tua casa. Porque a família é um ambiente de cura, restauração, provisão e proteção. É interessante, você que já é casado há alguns anos,
E você já com a sua família bem estruturada, vivendo a sua família, mas de repente você sabe da morte do seu pai. Você não apenas sente tristeza, mas dentro de você é como se parte do teu sustentáculo ruísse, quebrasse. É como se uma coluna do seu edifício explodisse. Você não depende do seu pai financeiramente, porque você já é independente, você já tem tua casa, já tem sua família, mas de repente parece que, e agora? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. A família, ela oferece essa estrutura, essa base. E isso, queridos, permanece até o dia da nossa separação. Satanás sabe disso. Ele sabe que dentro da sua casa é lugar de restauração, é lugar de cura. Por isso que ele quer destruir a família. E ele começa rompendo, quebrando a comunicação. Se não há comunicação, como é que vai haver cura? Como é que vai haver restauração se o filho não consegue chegar até o pai para conversar? Se a mãe não para ouvir o filho? Se os cônjuges não conversam entre si? Sexta razão, porque Satanás quer destruir, porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. Sétima razão, porque a família nos ensina a servir os outros. E é verdade. Por isso que eu tenho insistido tanto de você ensinar seus filhos a serem amorosos, a repartirem. Sabe uma das coisas que eu faço? Lá em casa nossas filhas têm algumas responsabilidades: arrumar o quarto, a louça da cozinha. E nós temos uma cachorrinha, uma poodle. Moramos num apartamento. Ela é bem educadinha, ela só faz a sujeirinha dela na sacada, onde tem um ralinho. Ela vai lá perto do ralinho e faz ali. Só que como a cachorra é delas, é responsabilidade delas limparem. Então um dia é da Letícia, outro dia é da Karen. Quando elas dão uma miguelagem, a Ana vai lá e limpa, né? O cachorro é delas, não é minha. E de repente eu vejo que elas deixaram de última hora, esqueceram, o depósito ali aumentou, aí eu fico bravo. Aí eu falo: fulana, vai lá. Fala: mas hoje é dia. Eu falei para você ir lá. Então você vai, mesmo sendo o dia dela, e você vai abençoar a vida dela. Queridos, são questões, são princípios que nós ensinamos na família, ensinamos a repartir. Sabe outra coisa boa para você fazer na sua casa? É claro que nós pais temos sempre um equilíbrio. Mas dê um presente para uma filha ou um filho e não dê para o outro. Lá na frente você vai dar para o outro, calma. E escolha um. Mas escolha em oração. Aí você dá esse presente para um. Veja a reação do outro. Primeira pergunta: e o meu? Falou assim: hoje eu comprei para tua irmã. Se alegre com ela, celebre com ela. Aí faz aquela cara de passarinho querendo comida. Já viu? Tipo, tá, eu vou fazer porque o pai está mandando, mas eu não concordo com isso. Mas você vai ensinando seus filhos a se desprenderem e se alegrarem com a bênção do outro. Você combate o egoísmo. Você combate, meus irmãos, tantas coisas ruins que brotam no nosso coração. Depois de um tempinho, que o paizão tem a escala lá, não tem? Depois de um tempo você inverte. Você dá o presente para o outro e ensina o outro.
o que nós temos visto é que não há base familiar hoje na vida das pessoas. O que nós enxergamos são irmãos crescendo como inimigos. Irmãos brigarem é comum, é normal, é do ser humano. As minhas também se ranhetam de vez em quando. Quando isso acontece, a gente não deixa quieto. A Ana vai lá e trata. Quando eu vejo, eu vou lá e trato, identifico onde está o erro, uma pede perdão para a outra. Quando eu vejo, meus irmãos, que é, pura frescura, aí eu falo assim: se eu ouvir de novo uma reclamação uma da outra, vocês ficarão abraçadas, rosto com rosto, por 1 hora, aqui no quarto. E eu vou entrar de vez em quando. Se o rosto não estiver colado, eu aumento mais 10 minutos. Eu só falo uma vez, queridos. Eu não sei se é medo de expressar tanto amor, mas eu sei que funciona. Para. O que muitas vezes você faz? Grita: inferno, essa casa, bebê. Vocês não vejo a hora de vocês irem embora daqui, para acabar com essa gritaria, esse inferno. Aí você empresta a tua boca para o diabo, você profetiza o caos e o inferno na tua casa, e Satanás está destruindo o que deveria ser bênção, para levá-los a uma fase adulta, cheia de bênção, paz, harmonia e amor. Qual outra razão porque Satanás se levanta contra a família? Porque na família recebemos uma visão sadia entre os gêneros masculino e feminino. Se, queridos, o Senhor abençoasse a homossexualidade, se fizesse parte do plano de Deus para a família a homossexualidade, ele teria criado o Adão e o Ivo, não Adão e Eva. Então fica muito bem claro, muito bem definido na estrutura familiar, homem e mulher. Isso está na nossa Constituição. E que em nome de Jesus não seja tirado, não seja roubado, não seja extraído, mudado em nome de Jesus. As nações que se curvaram diante desse levante estão morrendo, estão se acabando, estão vivendo um caos, não só espiritual, mas também cultural. É na família que nós enxergamos os papéis bem definidos. Não há margem, querido. Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus não volta atrás com sua palavra. Se Ele falou que Ele condena a homossexualidade, é porque Ele condena. Isso é propósito do diabo para acabar e destruir muitas vidas e muitas famílias. Se a nossa casa, se a nossa família é bem estruturada, nós protegemos os nossos filhos. Se não há confidência, cura, restauração no lar, nossos filhos estão vulneráveis, porque aí fora no mundo a coisa está feia. Amém? Nona razão, porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. Isso é discipulado. Eu preparo a próxima geração. Eu preparo a próxima geração. E Satanás, sabendo disso, ele quer interromper essa bênção do discipulado. 10ª e última razão, porque na família compreendemos o nosso valor, a importância. Segundo lugar, primeiro, motivos, razões porque Satanás quer destruir tua casa. Segundo ponto, como Satanás e seus demônios agem contra a família. E eu peço que você preste muita atenção agora. Vamos mergulhar em alguns textos da palavra. E nós vamos correr um pouco aqui de uma forma didática, para que você conheça, saiba e se proteja em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E tudo isso onde? Nos lugares celestiais. Há uma versão
uma Bíblia que chama A Mensagem, ela contextualiza o texto, e eu achei muito interessante. Ele coloca da seguinte forma o texto que acabei de ler. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que Deus providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Forte, não? Então, para você entender como é que Satanás, ele luta contra, como ele age contra a família, eu tenho alguns pontos para você, a partir de hoje, ter ciência, conhecimento. A primeira forma que ele faz é promovendo cegueira espiritual, é levando as pessoas a não acreditarem. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Essa é uma das formas onde ele tem se levantado para poder ganhar espaço na família, promover a descrença, promovendo cegueira, levando as pessoas a não acreditarem. E eu já disse bastante sobre isso no primeiro sermão, eu não quero me delongar muito nesse ponto também, mas esta é uma das maneiras que ele tem. E quando nós estamos cegos espiritualmente, quando nós não enxergamos, e é interessante, amados, porque eu já tive momentos na minha vida cristã, por outras igrejas, quando eu cheguei nessa igreja, eu era pastor, mas muitas questões espirituais eu não entendia, eu não enxergava, e isso nos deixa alheios, isso nos impede muitas vezes de nos dedicarmos mais à oração, ao jejum, a buscar mais o Senhor, e começamos a viver uma religião, e a religião mata, a religião não salva ninguém. Religião, meu irmão, te afasta de Deus, e a religião vem pela cegueira espiritual. A cegueira espiritual paralisa a sua vida espiritual. A cegueira espiritual te leva a uma racionalização, você se torna puramente racional. Mas isso é ruim, pastor? Você ser só racional é ruim, porque Deus te criou um ser com emoções, intelecto. Há um equilíbrio. Há formas que Deus se manifesta na minha vida, nas minhas emoções, e não no meu psique ou na minha razão. A vida cristã, ela é um equilíbrio das duas coisas. Deus fala muito comigo através de melodias, através de canções. Amados, há pessoas que são tocadas num olhar, há pessoas que são transformadas, Deus fala com elas. Eu tive uma experiência tão forte essa semana. Na terça-feira à noite, meu pai espiritual, o pastor Domingos, me ligou, disse: eu vou a Curitiba para orar com o pastor Odilon, meu discipulador. O pastor Odilon estará aqui esse ano, em nome de Jesus, em nossa conferência do MDA. Eu falei: amém, pastor. Ele falou: quer ir comigo? Vai eu, Claudinei e o Elber, vamos. Quarta-feira fui a Marília e de lá descemos a Curitiba. Pastor Domingos, Claudinei, Elber e eu. E tivemos um tempo tão precioso. Chegamos lá na quarta-feira à noite, no carro, aquele ambiente de oração, de busca, tão gostoso. Aí chegamos, ficamos na casa do pastor Valmir, que é um discípulo também do pastor Domingos. Nós ficamos até 1h30 da manhã, conversando sobre experiências com o Espírito Santo. Aí o Claudinei me contou uma, cara, de arrepiar, mas não vou falar aqui. Lindo, lindo. A gente ouvia, a gente chorava.
E nós tínhamos horário de manhã com o pastor Odilon às 8h30. Então vamos dormir. Aí deitei no colchão ali na sala, Claudinei ficou do meu lado, Claudinei e eu ficamos conversando, meus irmãos, até para lá de 2h30, sobre palavra de Deus, sobre o Espírito Santo. Quando foi 5h nós acordamos para orar, e oramos até às 7h. Aí eles tomaram um café, fomos até o pastor Odilon para orar com ele. Foi um tempo sobrenatural, uma visitação, um derramar, querido, e foi lágrima, óleo, foi, meu Deus do céu, foi tremendo. Quando foi umas 11h, eu acho, 10h30, 11h, pegamos a estrada de volta. Aí eles pararam, nós paramos perto de Ponta Grossa, eu acho, para almoçar. Eles almoçaram, eu aproveitei para fazer algumas ligações, e aí em seguida, pastor Domingos, aí eu fui dirigir. Aí Claudinei atrás de mim, tirou um cochilinho, pastor Domingos dando umas cochiladinhas, Elber e eu dirigindo. Nós já tínhamos ouvido 2 mensagens no carro, no DVD ali. Aí o Elber falou assim, vamos ouvir mais uma? Aí eu falei assim, eu queria orar. Amém. Aí eu comecei dirigindo, orando em línguas. Só orando em línguas. Nessa hora é bom orar em línguas, que você se concentra na estrada, você não sabe o que você está falando, né? A Bíblia fala, deixa muito claro como é que é isso. Mas de repente, começou, queridos, algo dentro de mim, e as lágrimas começaram a cair, a escorrer, e eu, óculos de sol, enxugando e dirigindo. Aí eu orava e começava a chorar, e aí eu não conseguia parar, e eu falava, Senhor. Aí daqui a pouco o pastor Domingos já despertou, percebeu que eu já estava tremendo, dirigindo já estava tremendo. Eu costumo andar bem, eu estava dirigindo a 80, 90. E aí o pastor Domingos olhou para mim, e queridos, chegou uma hora que eu comecei a sentir minhas pernas tremendo. Aí eu falei, eu nunca fiz isso. Quem sabe que eu dirijo. Quando eu estou dirigindo, eu sou fominha de volante, eu gosto de dirigir. É difícil eu passar o volante, né? Eu gosto mesmo. Tive que parar o carro. Falei, eu não aguento mais. Alguém dirija. Aí eu fui para o banco de trás. Aí ficou Claudinei e eu. Queridos, eu cheguei chapado em Marília, chorando, não conseguia parar. E eu tentava parar, eu não conseguia. E queridos, foi uma experiência que eu nunca tive antes, porque eu olhava para o pasto, eu olhava o boi, eu começava a chorar, eu começava a glorificar a Deus pela vida do boi. Eu olhava a grama, e o carro andando, eu olhando para fora, eu via aquela grama, e eu falei, Senhor, como que Tu és maravilhoso, que criação sobrenatural, quanta diversidade. Eu chorava. Aí eu olhava para o céu, via aquela formação de nuvens, aquela imensidão, e eu chorava. Queridos, foi algo tremendo. E tudo isso, Deus se manifestando nas minhas emoções, porque racionalmente eu me senti um doido, um idiota. Chorar por causa de boi? Quero ver chorar a hora que come a picanha. Por que não chora a hora que come a picanha? Mas Deus se manifestou nas minhas emoções, o Espírito Santo tocando a minha alma. E queridos, como foi sobrenatural. Mas quando nós somos cegados por Satanás, nós ficamos secos como o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. Nos tornamos racionais. Quando há uma manifestação, quando tem alguém chorando, quando tem alguém pulando, quando tem alguém, você olha e diz e começa a julgar e a criticar. Isso não é de Deus, isso é do homem, isso aí é bobagem, isso é criancice. É você que está cego espiritualmente por Satanás, e por isso você ficou seco, você está amargurado, e você está como um deserto.
essa racionalização absoluta tomando conta do teu coração. É errado viver só na emoção, é errado viver só na razão. Deus te criou um ser completo, e nesse ser completo o Espírito Santo te leva a um equilíbrio. Quando você está cegado espiritualmente, você é tomado pelo medo, que não enxerga Deus, não enxerga o agir de Deus. Você é tomado por comparações. A pior cegueira espiritual é a falta de posicionamento espiritual, a incapacidade de entronizar Jesus como Senhor da tua casa, Senhor do teu lar. Segunda forma como Satanás ataca, é atacando de forma organizada e específica. O texto que nós lemos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então vamos lá, entenda o que são os principados que o texto acima diz. Esses principados é um grupo composto do alto escalão no exército de Satanás. Há uma hierarquia no mundo das trevas, eu já disse isso para vocês. O mundo espiritual é muito bem organizado. Nós encontramos também que a nossa luta são contra as potestades. Essas potestades são grupos de homens de alta hierarquia da sociedade. Eles são inspirados e comandados por Satanás e seus demônios. Por isso que é tão sério a igreja se posicionar em épocas de eleição, de colocarmos na casa de leis homens e mulheres tementes a Deus, com os princípios da palavra de Deus, contra os príncipes das trevas deste século. O texto diz, são demônios que receberam poderes específicos para atuarem aqui na terra. O texto também fala contra as hostes espirituais da maldade, todo o exército de Satanás que fica nas regiões celestiais, combatendo contra nós e os demônios que agem na terra. Queridos, a segunda forma que Satanás usa para destruir tua casa é agindo de forma ordenada, coordenada. Terceira maneira, aproveitando as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Efésios 2:24 diz assim: não deis lugar ao diabo. Essa terceira forma dele trabalhar na família é uma das mais poderosas. Ele aproveita a tua desobediência, e através dessa forma ele se infiltra, ele age, ele toma conta, ele vai monopolizando. Examine o seu coração, queridos, com relação à lista de pecados que a Bíblia apresenta. Olha só o texto que eu vou ler para vocês, de Efésios 25 e diante. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Diga comigo, mentira. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Obediência. Aqui está falando de não mentir. De forma prática, pastor, o que eu faço? Não minta. Abandona a mentira. O pai da mentira é o diabo. Segundo, não ter ira descontrolada.
Que mais? Não roubar, não falar palavrões, palavras torpes, palavras, meu irmão, que não vão edificar. Abandone isso em nome de Jesus. Cuidado com a forma como você fala, o tipo de gíria que você usa. Quando você abre a tua boca na tua casa, é para abençoar ou amaldiçoar? Quando você volta para o teu carro ali no estacionamento, você faz o quê? Você profetiza a bênção ou você reclama? Isso em todos os momentos, em todos os dias. É uma luta, uma batalha. Quando você entrou hoje aqui, os buracos na pista, a frente ainda tudo lá, o que você fez? Você murmurou, você reclamou, falou, mas não arrumaram isso aqui ainda? Ou você falou assim, Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão para que a gente consiga o quanto antes arrumar, tapar os buracos? Quando eu ajo na desobediência, eu dou brecha para Satanás e ele se infiltra e age, trabalha. É a legalidade, é o ponto de apoio que eu dou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é sério. Não entristecer o Espírito Santo. A questão, meus irmãos, é simples. Tem coisas que você não faz quando a tua esposa está do lado, mas você se esquece que o Espírito Santo está com você 24 horas do dia. Tem coisas que você faz que o teu pai não vê e você só faz porque está longe dele. Tem certas coisas que a esposa só faz, que compra só quando o marido não está perto, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Quando falamos de não entristecer o Espírito Santo, é agir na obediência em todos os momentos. Podia ouvir pelo menos um amém, para você pelo menos me animar aqui, para eu achar que vocês estão, aleluia. Dorme não, irmão. Cadê aquela igreja avivada que participa, fala amém, que está... Parece que vocês estão dormindo. Receba a palavra aí, irmão. Concorde, amém, é assim seja. Quando você solta um amém, você já está profetizando isso para a tua vida, irmão. Aí. Outra forma, querido, de você dar brecha, o texto está dizendo sobre não conter amargura. Eu não vou me delongar nessas coisas, porque nós temos pregado constantemente sobre isso. Não ser dominado pela histeria e nem por nenhuma espécie de maldade. Eu tenho um controle, que o Espírito Santo me dá esse controle. Eu sou dominado por Ele. Amém? Quarta forma dele agir na família. Está me acompanhando, querido? Estamos juntos? Em nome de Jesus, você vai viver o melhor na tua família. Não vamos aceitar Satanás atuando nas nossas famílias. Não vamos aceitar, em nome de Jesus. É atuando nas gerações familiares, é o quarto ponto. Satanás sempre agirá de modo padronizado, que começa com uma série de tentativas. Depois que ele teve êxito com uma geração, com um tipo de pecado, ele estende isso para as outras gerações. É incrível, mas se você fizer um estudo, vai vendo, olha para... De repente você está tendo um problema na família, na sua casa você está falando de divórcio. Procura saber a história do seu pai. Procura saber a história do seu avô, dos seus tios. E você vai ver que quando uma família, uma geração dá essa brecha na desobediência, Satanás, ele sempre vai, ele aprende o caminho, meu irmão. Satanás não precisa de GPS. Ele aprende o caminho. Aí você se entrega a Jesus, essa maldição é quebrada, aleluia. Mas eu estou dizendo que Satanás vai agir na desobediência. E quando você sai da cruz, quando você dá vazão para a carne, quando você sai do Espírito e está na desobediência, esses demônios que atuaram nas gerações passadas, eles conhecem o caminho e eles vêm para atormentar a tua vida. Ele atua nessas gerações. Algumas características de pecados que acompanham gerações: envolvimento com ocultismo, feitiçaria,
sociedades secretas, roubo ou retenção de dízimos, pecados escravizadores, pornografia, adultério, fornicação, jogos de azar. Precisa levantar a mão. Você é inteligente. Qual é o pecado? Se há algum pecado na tua vida que está te escravizando, olha para trás. Não está na hora de você, querido, ser crucificado na cruz de Jesus? Crucificado com Jesus, já não vivo, mas Cristo vive. Quinto e último, quinta forma que Satanás tem para agir na tua casa: agindo contra a unidade da família. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Queridos, uma das armas da família para resistir às obras de Satanás chama-se unidade. Repita comigo: unidade. Você precisa de fato ser um com o seu cônjuge. Ah, meu marido é muito difícil, minha esposa é muito difícil, e por isso você vive em pé de guerra. A tua luta não é contra a carne ou sangue, a tua luta é contra os principados, contra os poderes do ar. Teu marido tem que ser fruto da tua oração, do teu jejum, do seu clamor. Tua esposa, idem. Você tem que lutar, queridos, com todas as forças pela unidade da família. Unidade. Muitas vezes são anos e anos numa estrutura familiar errada, e para consertar isso dá trabalho, requer esforço, mas comece hoje. Comece hoje. Qual que é a melhor forma, pastor? Reconhecendo, querido, teu erro, não acusando o erro do pastor falou, então eu vou dar mais uma chance. Eu quero falar que você, olha, eu não te suporto, você é tão chata, mas olha como Deus. Não! É você chegando até o seu cônjuge e falando: eu tenho errado. Como marido, eu deveria te inspirar, eu deveria te alimentar com a palavra. Como marido, eu deveria ser um bálsamo na tua vida. Como marido, ao você olhar para mim, você deveria sentir segurança, paz, alegria. E eu sei que eu não tenho gerado isso no teu coração, me perdoe, mas eu estou disposto a mudar. Eu quero fazer diferente, me ajuda. Meu Deus, aí se aproveita e emenda: eu também quero pedir perdão, eu tenho desobedecido a você. Muitas vezes você tem dito não, e de pirraça eu fui lá e fiz. Você falou que gostava tanto do meu cabelo comprido, só de pirraça eu fui lá e cortei Joãozinho. Você falou para não comprar aquele sapato, de pirraça eu fui lá e comprei. Me perdoe, eu quero ser mais submisso, eu quero andar em unidade. Eu reconheço tua liderança sobre a minha vida, porque Deus te colocou como líder sobre a minha vida. E o líder, ele trabalha em unidade com os seus liderados. Amém? Queridos, essa é uma das áreas onde Satanás mais tem vitória. Ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo agora, maridão, que você vai virar um banana e tua casa vai virar cor de rosa. Não! Eu estou falando que você vai ser um líder amoroso e vai aprender a fazer concessões. A casa inteira não precisa ser rosa, mas de repente o quarto da menina lá manda bala, fazer o quê? Aleluia! Diálogo, conversa, unidade.
Vocês concordam comigo que essa é uma das áreas onde Satanás mais ataca a gente? Você já parou para pensar que as nossas maiores discussões são pelos motivos mais banais? Maridão, porque normalmente quem emburra é o marido, né? Nós temos a síndrome do burrico do Chico Bento. Eu não sou diferente. Nós temos uma facilidade para emburrar, queridos, incrível, incrível. Às vezes é o almoço que não ficou pronto, às vezes é a camisa que eu peguei para fazer o casamento e eu estava com ela. Olha só, queridos, como é irracional o negócio. Eu tenho um casamento para fazer no sábado. Aí eu falei, eu vou usar aquela camisa. Aí eu chego no guarda-roupa, não tá. Aí eu fico bravo, cadê minha camisa? Falei, tá para lavar. Mas 3 semanas para lavar. Mas por que, miserável, que você não falou na segunda-feira que ia usar a camisa no sábado? Aí você fica emburrado porque a tua camisa não está pronta, mas sequer você falou, porque não há comunicação, não há confidência, e você fica emburrado. Não é assim? É Satanás agindo. É Satanás agindo. Porque tudo que vem, meus irmãos, para causar tristeza, abatimento, divisão, quebra de unidade, isso vem das trevas. Vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. Minha camisa não está bem, você não falou nada. Olha, puxa vida, eu queria usar ela, esqueci de falar para você. Espera aí, vamos ver o que está. Olha, tem uma aqui que dá para passar. Amém. É simples, nós que complicamos. Vamos deixar essa síndrome do burrico do Chico Bento de lado, homens. Vamos ser diferentes. Vamos ser mais parecidos com Jesus. Jesus, muitas vezes as pessoas criticavam Jesus, e Jesus, até uma vez ele falou lá em Mateus, acho que Mateus 6, ele falou assim: parem de me criticar. Mas Jesus, ele disse isso para o bem deles. Porque quando vocês me criticam, não é porque vocês estão me fazendo mal, não é porque eu estou dodóizinho. Pare, é porque quanto mais você me critica, mais brasa você amontoa na sua cabeça. Todos os atos de Jesus foram movidos por amor. Até quando ele se irou e lá no templo, na parte de fora, derrubou aquelas bancadas, é por conta da cegueira, do erro, da desobediência. Vamos ser como Jesus, que lá na cruz ele disse assim: Pai, o ser humano, eu e você, faríamos como os apóstolos: Senhor, quer que oremos para que venha anjos e matem todos, caia fogo do céu? Lembra dos apóstolos? Jesus falou: ei, calma, não é assim não. Nós somos como Pedro, arrancamos a espada e blá, 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 vamos cortar a orelha. Jesus na cruz, ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se temos que fazer isso com os nossos inimigos, quanto mais com o nosso esposo, esposa, filhos, nossos pais. Aí não sabemos porque nossa vida vai de mal a pior. Está aqui. É porque a legalidade do inferno dentro da tua casa, a desobediência. Terceiro, e para a gente terminar nessa manhã poderosa na presença do Senhor, eu não quero apenas falar como Ele age, mas eu quero te instruir o que fazer para proteger a sua casa dos ataques malignos. Nenhuma força demoníaca obedecerá quando a mandarmos sair, sem que haja poder espiritual a nos apoiar. O escritor Pierce escreveu isso, um teólogo, no seu livro. Não adianta nada, meu irmão, você falar em nome de Jesus, força das trevas, saia da minha casa, se você não tem autoridade espiritual para isso. Em primeiro lugar, você tem que ter um compromisso com Jesus.
Você já entregou a tua vida a Jesus? Primeiro ponto. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, você vai fazer isso hoje. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Mas se você não tem Jesus no teu coração, vai igual aquele camarada que tentou expulsar demônio lá em Atos 14, Atos 19, e aí tomou um couro do capeta, meu irmão. O endemoniado, o demônio, né, falou assim para ele, que ele foi lá, sai. O demônio falou assim: Paulo eu conheço a galera aí, mas você quem é? Miserável. A Bíblia fala que ele saiu machucado e nu. A vergonha. Então, querido, autoridade espiritual, essa autoridade está em Jesus. Não é só o nome de Jesus, você tem que estar em Jesus, amém? Você tem que estar nele, ele precisa estar em você. É a luz, é o Espírito Santo dentro de você, e através disso as trevas são dissipadas. Então, em primeiro lugar, para você proteger tua casa, estabeleça o governo de Jesus na tua casa. Josué 24:15 diz: se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, aleluia. Você podia declarar isso agora? Diga: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aplauda mesmo. Franz Payne, no seu livro Os Três Campos de Batalha, ele escreveu o seguinte: quando as escrituras se referem ao exército celestial, normalmente pensamos em coros de anjos. Entendemos que exércitos celestiais são exércitos de adoradores. Na verdade, ninguém pode entrar numa guerra sem ser primeiro adorador de Deus. Não sei se você entendeu, filho, mas há um princípio poderoso aqui. A primeira forma de você combater Satanás e os ataques dele na sua família é se posicionando, é fazer de Jesus o alvo da sua adoração, é ser um adorador. Amém? Aleluia. Foi para isso que o Senhor nos criou. Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Porém, assim como Deus, o diabo também procura seus adoradores. Mateus 4:8 fala: o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Olha isso, meu irmão. Veja que Satanás é o que ele quer fazer. Ele quer roubar a adoração que é devida a Deus e puxar para ele, porque dessa forma ele acha que atinge o Senhor. Cuidado, filho. O que você anda ouvindo? O que você anda assistindo? Se você assistir um filme de terror, você está prestando adoração a Satanás. Pastor, imagina, não é assim não. Como não, filho? O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é você estar na presença dele e falar: Senhor, eu estou tão satisfeito, porque eu sinto dentro de mim que é para isso que eu existo. Estar aqui, levantando as minhas mãos, pulando, saltando na tua presença, ouvindo a tua voz, isso me traz alegria. Aí você se depara diante de um filme de terror, uma apologia total a Satanás e aos demônios, e você tem prazer em assistir aquilo. Meu irmão, aquilo é uma adoração. Eu não sou nenhum legalista, nenhum bitolado.
Há muitos filmes, lá em casa eu assino Netflix. Dia de folga da família, muitas vezes a gente senta lá, vamos escolher um filme, a gente assiste. Tem filmes que eu gostaria de assistir, mas eu falei, isso aqui, não é? Puxa, quantos efeitos especiais aí, mas esse aqui, vamos deixar de lado, vamos assistir um outro, para entretenimento, para... Mas eu tenho que saber o que eu estou ouvindo. Meu irmão, não dá para crente ouvir funk. Não dá. Não dá para um cristão ouvir tanta baixaria, essas músicas sertanejas universitárias. Não dá. Não dá para ouvir isso aí. Só fala de traição, só fala de catar a mulher, só fala que vai deixar ela louca, só fala de bobagem, irmão. Eu não vejo problema você ouvir uma música caipira, de moda, tal. Eu tomei um posicionamento. Antes eu até ouvia, falei assim, ao invés disso, acho que eu posso ouvir outras coisas que vão me edificar. Mas não é pecado, mas você tem que escolher o que você vai ouvir. Você tem que escolher o que você vai assistir. Você tem que saber que tipo de e-mail você vai abrir. É posicionamento, filhos. É incrível como tem. Graças a Deus no meu e-mail eu não recebo mais porcaria nenhuma. Mas que essa onda de zap, o pessoal acaba compartilhando. Tem certas pessoas que mandam vídeos que eu sei que não vai prestar, que não edifica. Eu nem abro, excluir. Eu só não bloqueio porque eu não sei como é que bloqueia para não receber mais nada dessa pessoa. Ah, mas e se ele está mandando alguma coisa importante? Azar o dele, porque ele já perdeu a confiança comigo. Ele mandou um monte de besteira. E não é nada pornográfico, mas são questões, piadinhas com dupla conotação. Não serve, para mim não serve, porque eu me posicionei. Excluo mesmo, irmão. Não vou ver. Posicione-se ao lado de Jesus. Segunda forma de você combater as trevas na sua família: desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família. Aprenda, marido, ame a sua esposa. Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se eu perguntasse aqui para as esposas que sentem esse amor do marido ficassem em pé, você ia passar vergonha hoje, maridão? Ou você ia dar um cutucão nela, fazer ela levantar na marra? Está aí a base. A tua esposa, nós não somos perfeitos, não somos iguais a Cristo, nos esforçamos para ser, mas eu tenho o padrão do amor. Aí eu pergunto: o quanto você ama e se entrega pela tua esposa, a deixa feliz como nós, igreja, ficamos felizes com Jesus? Quer combater as trevas espirituais? Cada um no seu posto. O primeiro posto é teu, marido. Segundo, esposa, sujeite-se ao seu marido. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Quantas famílias estão perdendo essa bênção por causa da dureza do coração da mulher? Tem que haver postura diferente. É uma decisão. É uma decisão. Lembra da história da mãe do Jetro? O que Deus fez no final da vida dela? Minha irmã, briga não, discuta não. Se você, querida, agir
como Deus está te falando, pode ficar tranquila, pode ficar em paz, que Ele age em teu favor. Mas quando você toma uso das armas humanas, revidar, irar-se, magoar-se, essas são ferramentas humanas, aí você perde. Pais, cada um na sua postura, cada um na sua responsabilidade pessoal, não irritem seus filhos. Pais, Efésios 6,4, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. Sabe como você irrita o seu filho? Deixando ele viver a seu bel prazer. Sabe como você irrita seu filho? Deixando ele fazer o que ele quer. Não foi um, nem dois, nem três testemunhos que eu já ouvi de condenados à morte, dando entrevistas dizendo: por que você está aqui? Eu falei: eu culpo minha mãe, eu culpo meu pai, eu nunca tive correção em casa, eu sempre fiz o que bem quis. E por fim, filhos, obedeçam seus pais. Efésios 6, 1-3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem gente morrendo cedo e não sabe por quê. Um dos motivos é esse. Estou falando que todos são. Um deles está aqui. É o primeiro mandamento com promessa. Como é que a gente não honra pai e mãe? Mentindo, enganando, fingindo uma coisa, mas às escuras fazendo outra. Não sendo grato, tendo vergonha dos pais porque são pobres, porque são analfabetos. Não amando seus pais. Não amar os pais é não honrar os pais. Promova seus pais. Promova seus pais. Abençoem a vida deles. Tem gente que já casou, já tem família, já é pai de família, e vive às custas do pai. Isso não é honrar pai, não. Vocês vão me perdoar, mas isso não é honrar pai. Quando você vai visitar seu pai, quando você vai na casa dele, vocês vão sair, na hora de pagar a conta no restaurante, o que você faz? Você dá uma de João sem braço? Honra teu pai, cara, que te criou, pagou estudo para você, se ele pôde, se não pôde, ele se esforçou para te colocar na melhor escola, te deu o que comer, o que vestir. Você está trabalhando, você tem tua família, o mínimo que você tem que fazer agora é inverter isso, filho. Leva teu pai para comer, leva tua mãe para jantar. Palhaçada! Aí as coisas não vão bem na tua vida. É a morte batendo na porta, é doença se levantando. Veja como é que você está tratando seus pais. Se há honra ou se há desprezo, se há valor ou se há apenas usurpação. Quantos filhos desejando a morte dos pais para ficar com a herança, dando uma de filho pródigo. Como é que você quer a bênção de Deus? Se a própria palavra, meu irmão, se eu estou equivocado, se você não concorda, faz o seguinte, pega esse texto e arranca da tua Bíblia então. Porque não tem para onde correr, a interpretação hermenêutica é essa aí mesmo. Se você honrar teu pai, honrar tua mãe, foram obedientes, enquanto a obediência é quando você está debaixo da tutela deles. Você mora na casa deles. E essa obediência, ela tem apenas uma limitação. Uma. Você não vai fazer aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Aí você não se sujeita. Mas tudo isso em amor. Eu não posso fazer isso. Que a Bíblia diz que eu só tenho um Deus para servir. O meu Senhor e Salvador é Jesus. Então eu me sujeito a você. Você é meu autoridade. Meu pai pode ser
um bêbado, ele pode ser um agressor, ele pode ser um molestador, não me importa. Eu deixo nas mãos de Deus. Eu vou tomar as providências para me salvar, me guardar. Se ele é um molestador, Deus vai te dar o escape para você sair debaixo desse jugo. Deus vai te livrar. Mas não é motivo para você amaldiçoá-lo, para você ignorá-lo. Em nome de Jesus, mude de postura. Quanto tempo faz que você não conversa com seus pais? Quanto tempo faz que você não liga para eles? Honra teu pai e a tua mãe. Qual foi a última vez que você deu um presente para eles? Não porque é dia dos pais ou dia... Não. Qual foi a última vez que você deu um presente para ele porque ele cuidou de você a vida toda? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você o surpreendeu? Uma vez eu ganhei um relógio da igreja. Um relógio muito bonito. Aí eu fui, o Eliezer me dá o presente e já dá o nome da loja. Vai lá, pastor, troca, escolhe um do seu. Aí eu fui lá, troquei por um relógio, porque eu estava com um relógio velho. Eu nunca liguei muito para relógio. Eu estava com um relógio feio. Aí eu escolhi, meu irmão, um bonitão, sabe? Aí eu até paguei a diferença, que esse que eu escolhi era mais caro, eu paguei a diferença, mas pensa num relógio chique. Esse aqui agora, né? O braço ficava até meio pesado. Falei, agora eu estou servido. Na semana seguinte eu fui visitar meu pai em Tupã. E eu olhei para o braço do meu pai estava com um relógio velho, desbotado. Não. Eu tirei, daí falou, pai, pastor, mas não é descaso com a igreja, com o presente? Que descaso com o presente da igreja? Vocês não me deram? O que você me deu, eu faço o que eu quiser. Deus está dado, E eu dei para o meu pai. Meus irmãos, que alegria. Eu olhei para o sorriso do meu pai. Sabe uma coisa que ele sim sempre gostou de relógio. E ele estava sem condições de poder comprar um novo. Ele está até hoje com esse relógio. Sempre quando eu posso, eu dou um presente para ele. Quando eu vejo, agora ele está apaixonado por pedalar, né? Pedala, tal. Final do ano falou, pai, você está merecendo uma bicicleta nova. Aí fui lá, ajudei a comprar uma bicicleta dos sonhos dele, nova. Minha mãe, idem. Agora tem pessoas que não fazem. Quando os meus pais vêm me visitar aqui, eles não pagam gasolina, eu não deixo. Eu pago a gasolina deles. Quando eles vêm aqui, eu levo eles para passear nos melhores restaurantes, porque eu quero honrá-los. Quando eu vou para Tupã, quando eu estou de férias, eu vou ficar uns 5 dias lá, 3 dias, eu fico na casa deles. Meu pai não precisa disso, mas eu e Ana, no primeiro dia, sabe onde eu vou? Eu vou no supermercado, irmão. E eu faço aquela compra e equipo a casa do meu pai. Isso é honrar pai e mãe. Não me interessa se teu pai é milionário, se teu pai tem dinheiro sobrando. Eu estou falando que você tem que honrá-lo. São princípios espirituais que Satanás cegou os homens. Eles não veem, não enxergam e por isso estão sofrendo. Para encerrarmos rapidamente, terceira forma de você resistir isso: esteja alerta contra os ataques de Satanás. Efésios 6,10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Esteja alerta, alerta, alerta. Todo momento, em todo momento. Essa palavra é muito forte. Fortaleçam-se. Fortaleçam-se. O que fazer quando você perceber resistências espirituais em decorrência dos pecados geracionais que eu disse agora há pouco?
porque saber como agir é importante, porque o mesmo derrotado, o diabo, ele não desiste fácil. Por isso, então peça para que Deus perdoe os pecados dos seus antepassados, separe você dessas maldições, declare que você e tudo que você tem pertence a Jesus de Nazaré. Declare que toda a opressão maligna vinda dos seus antepassados não tem poder para atuar na tua história hoje, porque a sua vida pertence a Jesus Cristo. Peça para que sejam quebrados todos os elos com os espíritos malignos que você fez consciente ou inconscientemente. Declare que você não serve mais aos espíritos malignos opressores, mas a Deus. Reforce com as suas palavras que o sangue de Jesus cobre a sua vida e cobre o seu lar. Aleluia. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É promessa do alto. Quarto, ajuste a sua armadura espiritual. Efésios 6 fala: para que possam resistir no dia mau. A armadura espiritual. Você precisa estar ajustado, querido, com tudo isso, para resistir, cingindo-se com o cinto da verdade, cingindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Usem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, aleluia, e orem no Espírito em todas as ocasiões. Aleluia, aleluia. Para cada um destes há um versículo. Você pode baixar estes versículos depois no estudo de célula no site da PIB. Em último lugar, para encerrarmos, creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. Não tenha medo, creia. 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou, Jesus se manifestou com esse propósito. Salmo 91, alguns versículos dizem: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aleluia.